Fala turma, iniciando o segundo episódio do nosso projeto de 90 dias aqui no YouTube. Se você acompanhou o primeiro episódio, você já sabe que a gente iniciou agora uma série de vídeos com o objetivo de demonstrar a jornada de um jovem empreendedor que está construindo a vida do zero até chegar numa vida plena. Eu não sei exatamente o nome desse desafio, então se você tem alguma ideia de nome, coloca aqui nos comentários embaixo do vídeo para a gente poder montar isso com o passar do tempo e a gente conseguir ter esse contato próximo, certo? O objetivo aqui é compartilhar a minha jornada e que de alguma forma isso edifique a sua vida, que de alguma forma isso seja útil para você também. Bom, hoje eu não gravei desde o início do dia, agora são 8h27 da noite, do dia 17/3. Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Hoje foi um dia ruim, E como eu comentei no primeiro episódio, o objetivo dessa série não é só colocar os meus acertos e os meus ganhos, eu quando estiver no meu máximo, mas também nesses dias que eu não produzi, que eu só procrastinei, que eu não consegui dar o meu melhor, eu também apareci aqui e compartilhar meus aprendizados. Então, agora são 8h30 da noite, eu vou ali pra fora para poder bater um papo melhor com você. Certo, então vamos lá. O que pega? Hoje foi um dia de procrastinação, foi um dia onde as coisas não renderam e eu consigo entender o motivo. No primeiro vídeo, que a gente iniciou esse projeto ontem, eu não acabei explicando quem sou eu, né? Eu sou um cara que sempre tive o perfil mais teórico do que prático. E querendo ou não, isso desenvolveu um repertório de comportamentos que alimentavam uma imagem de perfeccionismo. Mas qual que é o ponto? A partir do momento que a gente busca tentar ser perfeito, a gente pega a nossa capacidade de execução e distancia da nossa realidade. Então imagina que um projeto ele tem 3 etapas: o início, o meio e o fim. Quando você está focado simplesmente na perfeição, que foi o meu caso hoje, a gente não consegue focar no início, a gente já quer focar no meio para o final, porque a gente está focado no resultado final, na busca dessa perfeição. Ou seja, quando você foca demais no resultado final e esquece do início, você não executa. E esse que foi o problema. O relato de um perfeccionista é a busca por ter esse sentimento de ser perfeito. A grande verdade é que não existe perfeição a não ser de Cristo, a não ser de Deus. Olha que coisa louca. A partir do momento que você busca um estado de perfeição, você está fazendo a mesma coisa que o diabo sempre fez. O diabo, por querer ter esse sentimento de ser perfeito, de ser igual a Deus, de buscar essa perfeição, houve a queda. Exatamente o que fez o diabo cair é hoje o que faz os meus projetos não saírem do papel, talvez os seus também. A busca pela perfeição, às vezes, ela é romantizada. Poxa, quanto melhor você fizer uma coisa, melhor, certo? Até dentro das igrejas, né? Até dentro do âmbito cristão. Se você sempre der seu melhor, se você sempre fizer o melhor para o Senhor, é algo bom. Só qual que é o ponto? O melhor não é aquilo que é perfeito. O melhor é aquilo que é feito no prazo estabelecido. Se eu tenho uma semana para executar uma demanda, uma tarefa, e eu executo ela em 4 dias, isso foi ótimo. Eu executo ela em 7 dias, que é o prazo final de uma semana, isso é ótimo. Agora, se eu tenho uma semana para poder executar algo e eu demoro um mês, isso foi horrível. Posso até ser que eu chegue num resultado um pouquinho melhor, mas não compensa essa diferença da melhoria com o prazo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Hoje, no dia 2, o que me travou foi essa busca pela perfeição. Eu tinha demandas, eu tinha coisas para poder fazer, eu tinha treino para poder fazer também. Eu não fui treinar por conta disso, a busca da rotina perfeita. Por conta de ontem ser meu aniversário, depois da igreja a gente foi lanchar e acabou que a gente chegou tarde. Foi um momento muito bom, foi top demais. Só que como eu cheguei tarde, eu não consegui acordar cedo. E eu já comecei a me culpar. Só que qual que é o ponto daqui nesse projeto de 90 dias? Se eu não conseguir desvincular dessa perfeição, eu não vou conseguir executar. E se eu não executar, as coisas não andam, não saem do lugar. Porque desde que eu iniciei no digital, principalmente, que é uma das frentes que eu quero bater muito aqui desses 90 dias, eu comecei a estudar muito. Isso é muito bom. Estudo, 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 estudo. Só que o estudo sem a prática, ele não traz resultado. E se o seu objetivo é crescer na vida e em busca de uma vida plena, você precisa de resultado. O resultado é o que retroalimenta o movimento. Imagina que você tem que sair de uma cidade para a próxima cidade. Você está viajando. Eu vou sair de Brasília e vou para Uberlândia. Entre Brasília e Uberlândia tem várias mini cidades que eu vou ter que passar, certo? E o combustível de Brasília até a próxima cidade é um micro resultado. A partir do momento que eu chego nessa outra cidade, eu reabasteço meu tanque para poder ir para a próxima. E vou. Qual que é o ponto? Os micro resultados, pequenos resultados, é o que fazem a gente conseguir avançar.
Se você busca a perfeição, você nem age. E se você não age, você não tem esses micro resultados. Então, o que eu vou passar a fazer daqui para frente? E é o que eu te aconselho a fazer também. Você vai ver na prática, a partir do próximo episódio aí da série, que é amanhã, se isso vai funcionar ou não. Mas o que eu vou passar a fazer? Eu tenho uma atividade em específico. Eu preciso executar isso aqui. Ao invés de eu pensar nisso como um todo, eu vou pegar essa atividade, essa tarefa, e vou executar em partes. Vou quebrar ela em mini partes. Então, se eu tenho isso tudo para poder fazer, eu vou quebrar em 5 partes pequenas e aí eu vou executar só essa. Quando eu terminar de executar essa, vem aquele micro resultado, abastece o carro de novo para poder atacar essa próxima micro tarefa. Depois essa próxima, depois essa próxima, depois essa próxima. O meu foco daqui para frente vai ser quebrar todas as atividades em micro tarefas, em micro atividades, para garantir que os projetos saiam do papel. Então, é isso. A perfeição não existe. Se você buscar a perfeição, você está cometendo um pecado. O único ser perfeito é Cristo, é Deus. Nós temos que buscar ser próximos de Cristo. A gente tem que buscar ter um estilo de vida próximo ao de Jesus. Isso que significa ser cristão. O cristianismo é o lifestyle de Cristo, o estilo de vida. Porém, se você se cobrar para ser perfeito, você não age. O medo de errar, ele te consome por dentro. Hoje, assim, eu vejo que foi um dia perdido, entre aspas, porém, identificando esses erros, essas falhas, esses buracos no início do processo, garante que a gente não caia lá na frente, né? Vamos focar na execução nos próximos dias e quebrar as tarefas em micro tarefas e nunca buscar a perfeição. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer, o que muitas vezes corta a minha execução é buscar a perfeição naquela atividade. Por exemplo, eu preciso fazer uma arte para poder enviar para algum cliente. Eu já penso na arte perfeita, finalizada, para poder enviar para o cliente. Só que qual que é o ponto? Se eu já inicio no final, minha capacidade de execução é diminuída, né? Eu demoro mais para poder executar aquela tarefa. O que eu vou passar a fazer? Que inclusive eu aprendi isso com o Pablo Marçal. Primeiro você executa, só faz. Depois você corrige e depois você aprimora. Então imagina que eu preciso fazer uma arte para um cliente. Ao invés de eu já pensar na arte final, para ele poder aprovar a arte final, eu vou executar, vou só fazer uma arte simples feita e vou enviar. O cliente vai pedir várias alterações, porém eu já vou ter um direcionamento do cliente. Então eu corrijo o que eu tiver errado nessa primeira etapa. Fiz, vou para a segunda etapa, vou corrigir. Depois que eu corrigir, na terceira eu olho por cima aquela arte. O que eu consigo fazer melhor ainda? Como que eu posso melhorar? E aí eu aprimoro. Então essa é a ideia daqui para frente. Sempre fazer, corrigir, aprimorar. Fazer, corrigir, aprimorar. Fazer, corrigir, aprimorar. Vou agora organizar as demandas do próximo dia para poder ter essa clareza e amanhã garantir que a execução seja feita da melhor forma. Bom, finalizando aqui o dia agora. O dia não foi tão produtivo, mas eu aproveitei para poder editar esse vídeo aqui. Finalizei a edição do vídeo 1, que vai sair no YouTube, né? Agora são 00:19. E também aproveitei para poder organizar o próximo dia, no caso o dia 3 de 90, certo? Eu organizo aqui de um lado rotina, do outro lado tarefas de trabalho e execução mesmo, né? E se de alguma forma esse conteúdo te agregou, não deixa de dar o like, se inscreve no canal, né? Principalmente para você poder acompanhar essa jornada de 90 dias. Fechado? Então eu vou ir dormir aqui agora para poder iniciar outro dia amanhã. Valeu!